A Sociedade de Socorro é a organização do Senhor para as mulheres. O lugar da mulher é pregando o Evangelho e realizando a obra missionária. Seu chamado é fazer o bem e gerar retidão em todos os lugares e sob todas as circunstâncias. O lema da Sociedade de Socorro é a caridade nunca falha. As mulheres justas que cumprem as enormes responsabilidades que Deus lhes concedeu são uma bênção grandiosa para a sua família, a Igreja e o mundo. Olá, irmãs. Quero prestar meu testemunho acerca da Sociedade de Socorro, ser por mim mesma, e tenho testemunho disso, que a Sociedade de Socorro é um conjunto de mulheres que se esforçam e que tentam dar o seu melhor para ajudar cada pessoa, cada mulher, cada família a percorrer este caminho com gratidão, com caridade, com amor, paz e harmonia. Este trabalho é grandioso na obra do Senhor e sei que Jesus Cristo nos ajuda a caminhar e ajuda-nos a entender o que fazer, e Ele quer que façamos o nosso melhor, somente darmos aquilo que temos de melhor, que é o amor que com Ele aprendemos a ter. Deixo este testemunho, que sei que por mim mesmo que a Organização das Mulheres é uma organização poderosa e maravilhosa, sob a orientação do nosso Salvador e com o amor do Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No primeiro capítulo do livro Filhas é Meu Reino, as mulheres foram chamadas de discípulos. Eram dignas, nobres, necessárias e valorizadas. Serviram as pessoas e participavam no grande trabalho de salvar a alma. E o profeta, em certa ocasião, declarou que a igreja não estava perfeitamente organizada até que as mulheres foram organizadas. O profeta Joseph Smith e outros testificaram que a organização da Sociedade de Socorro foi uma parte inspirada da restauração por meio da qual as mulheres da igreja são chamadas para ocupar o cargo eclesiástico para servir uns às outras e abençoar toda a igreja. O profeta Joseph Smith disse que essa organização foi criada por Deus, autorizada por Deus, instituída por Deus, ordenada por Deus, a ministrar em favor da alma dos homens e das mulheres. Bom, vou falar então um pouco sobre o resumo do primeiro capítulo das Filhas do Meu Reino. O primeiro capítulo mais ou menos retrata sobre a preocupação de Jesus Cristo que tinha com as mulheres. E o Elder James também dá o seu testemunho de como Jesus Cristo se preocupava com as mulheres. E as mulheres tinham um papel fundamental na sociedade daquela época, né? Como também nessa época. E Deus, Jesus Cristo, como ele já sabia, se calhar, como é que as mulheres eram sofredoras e batalhadoras. Então, se calhar, por isso é que é essa preocupação que ele teve conosco. E ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele perdoou-as, não é? E as mulheres também tiveram um papel fundamental. As mulheres andavam com os 12 apóstolos. No Novo Testamento diz mais ou menos sobre isso, que as mulheres andavam com os 12 apóstolos. As mulheres abriam as suas casas para poderem acolher as pessoas, a orarem com as pessoas, a darem abrigo, a darem apoio. E então as mulheres, de facto, são fundamentais na sociedade, na vida cristã, na vida familiar. É isso. Apegar-se aos convênios. Em 27 de junho de 1844, né, a multidão armada matou Joseph Smith e seu irmão Hiram e feriu John Taylor e Will Richards. O martírio de Joseph Smith e Hiram não pôs fim à fé e devoção dos santos, tampouco marcou o fim da perseguição. Pelo contrário, né, a perseguição continuou mais intensa ainda. Em vista disso, Brigham Young ele decidiu que era a hora deles partirem dali, né, iniciando seu êxodo em fevereiro de 1846. E devido às dificuldades enfrentadas nessa época, a organização da Sociedade de Socorro ela foi descontinuada de forma formal. Contudo, né, o desejo das irmãs de aliviar as famílias e de ser fiéis e santas continuou brilhando ardentemente. E então, o que aconteceu nessa época? Antes de começar o êxodo, Brigham Young providenciou que um maior número de santos pudessem receber a investidura do templo, porque ele
ele pensava o seguinte, que era uma forma de manter os irmãos, né, naqueles tempos tão difíceis que viriam pela frente. E ele fala assim, a força, o poder e as bênçãos do convênio do templo dariam alento aos santos dos últimos dias em sua jornada, quando sofreriam frio, calor, fome, pobreza, enfermidades, acidentes e mortes. Eles foram fortalecidos, revigorados e preparados espiritualmente para deixar Navô em sua árdua jornada pelo deserto. E aqui vai contar sobre muitas irmãs. E uma das irmãs foi Sarah Hick. Ela foi amparada pelas bênçãos do templo ao enfrentar os desafios do êxodo. Então, antes de partir, ela foi chamada para trabalhar no templo, né? O Brigham Young mesmo fala que ele ia para casa somente uma vez por semana e dormia só 4 horas por dia, para que pudesse, assim, todos os santos que pudessem fazer os convênios, né? E ela fala, Sarah, muitas foram as bênçãos que recebeu. E no outro trecho ela fala que sem os convênios do templo, né, no inverno daqueles em nossas condições de pobreza, teria sido como caminhar para as mandíbulas da morte. Mas tínhamos fé em nosso Pai Celestial e nele depositamos com nossa confiança. Sabemos que era seu povo escolhido e havíamos abraçado o seu evangelho. Como a irmã Hickey concluiu, o êxodo não foi um salto na escuridão para as mulheres santas dos últimos dias fiéis. Elas receberam alento por meio de seus convênios. Tal como os filhos de Israel no passado, elas seguiram um profeta ao deserto com a esperança de libertação. Põe em prática o seu dom. Fazer algo benéfico não depende só de uma pessoa. Cada membro da Sociedade de Socorro deve exercer o dom que recebeu do Pai Celestial para servir o próximo, ministrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso podemos encontrar no 1 Pedro 4:10. Quando Jesus se dispôs a lavar os pés de seus discípulos, Pedro tentou impedi-lo, mas Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13, 6, 7 e 8. Jesus ensina-nos, ao lavar os pés dos seus discípulos, que cada um de nós, independentemente de cargo ou função, deve igualar-se aos demais e manter-se humilde, servindo até ao menor dos nossos semelhantes, como se fosse superior a nós. Cada um de nós tem habilidades que outro não tem. Você sabe coisas que eu não sei, do mesmo modo que eu sei coisas que você não sabe. Mas com a união dos nossos dons, podemos contribuir para cumprirmos fielmente os propósitos do nosso Pai Celestial. Eu sei que Deus vive, que Ele nos ama, e que todos nós somos filhos do Pai Celestial, e que Ele tem infinita confiança em cada um de nós, e que nós podemos um dia voltar à sua presença se formos fiéis a eles, ao Pai Celestial aqui na Terra. As mulheres da Sociedade de Socorro, que são as nossas irmãs, têm capacidade para ajudar o próximo a fazer mundo e muita diferença para o mundo. Amém. Quando a irmã Emmeline B. Wells foi chamada em 1910 para servir como a 5ª Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, ela estava preparada para essa responsabilidade. Ela e as suas conselheiras comprometeram-se a preservar os princípios sobre os quais a sociedade havia sido fundada. Inspiradas, criaram um lema que se tornaria um lembrete constante dos princípios fundamentais e da origem inspirada da organização. Escolheram uma declaração tirada das Escrituras: a caridade nunca falha. No passado, as mulheres pioneiras tinham praticado caridade na sua vizinhança. A partir de então, as irmãs da Sociedade de Socorro organizariam-se para oferecer caridade, o puro amor de Cristo, também aos seus semelhantes no mundo inteiro. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, a irmã Els exortou as irmãs da Sociedade de Socorro a ensinar as coisas pacíficas do reino e cuidar dos necessitados de modo mais diligente do que nunca. As irmãs da Sociedade de Socorro seguiram esse conselho. Elas procuraram receber e compartilhar o puro amor de Cristo, que sabiam que nunca lhes falharia. Esse amor iria sustê-las em tempos de guerra e de paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, as Irmãs da Sociedade de Socorro, além de trabalhar com outras organizações, realizaram muitas coisas por si próprias e com suas aulas, a fim de prover suprimentos e arrecadar dinheiro para os necessitados.
O presidente Joseph F. Smith, na ocasião, disse às irmãs: "Vocês é quem deve liderar o mundo, e em especial as mulheres do mundo, em tudo o que seja digno de louvor, tudo o que seja divino, tudo o que eleve e purifique os filhos dos homens. Vocês devem ir à frente, não atrás." Mais de uma década após a Primeira Guerra Mundial, a Sociedade de Socorro empenhou-se em melhorar a qualidade de vida das mulheres e das famílias, e também continua a incentivar a retidão pessoal e os atos de caridade. De 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial envolveu grande parte do mundo. Como na Guerra Mundial anterior, as irmãs da Sociedade de Socorro atenderam à convocação de voluntários para apoiar os esforços de outras organizações dignas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, as irmãs da Sociedade de Socorro do mundo todo passaram por muitos sofrimentos e privações. Com tudo isso, porém, continuaram a servir umas às outras e a fortalecer as famílias e aumentar o testemunho. Em tempos de provação e de incertezas, as irmãs da Sociedade de Socorro do Mundo todos seguiram a administração de Mormon, que disse: "Apegai-vos à caridade, que é de toda a maior." Elas demonstram uma compreensão absoluta de que, embora todas as coisas hão de falhar, a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Vez após vez, foram fiéis ao seu lema: a caridade nunca falha. Olá, irmãs, tudo bem? Aqui é Daniele, da Lamin Martins. Vou falar um pouco sobre o capítulo 6 do livro Filhas em Meu Reino. Eu pude aprender um pouco sobre a história de algumas líderes e algumas irmãs que serviram como presidência da Sociedade de Socorro, né? E ver o seu exemplo e como elas puderam influenciar o mundo. E as pessoas, a comunidade que elas serviram, né? O seu exemplo em defender a verdade, a retidão, em seguir os ensinamentos de Cristo, né? Todos os esforços e todos os sacrifícios que elas tiveram que fazer para poder defender aquilo que é certo e aquilo que é correto, né? Hoje em dia também temos nossos desafios, né? Temos que abdicar de muitas coisas e também defender, né, a nossa verdade, impor a nossa voz para a sociedade, né? Como mulheres, como mães, esposas, líderes, temos que fazer todo esse esforço, esse sacrifício e ser o exemplo de Cristo em todas as coisas, em todos os lugares, né? Gostei de uma parte aqui que fala sobre o nosso lema, a caridade. A caridade, esse puro amor de Cristo, manifesta-se quando um grupo de mulheres jovens de uma ala de solteiros viaja centenas de quilômetros para assistir ao funeral da mãe de uma das suas irmãs da Sociedade de Socorro. A caridade se manifesta quando professoras visitantes, dedicadas, procuram mês após mês, ano após ano, a mesma irmã, desinteressada e crítica. Ela se evidencia quando uma viúva idosa é lembrada e levada aos programas da unidade e às atividades da Sociedade de Socorro. Ela é sentida quando a irmã, que senta sozinha na Sociedade de Socorro, recebe o convite: venha, sente-se conosco. Em centenas de pequenos gestos, todas vocês vestem o manto da caridade. A vida não é perfeita para nenhuma de nós. Em vez de sermos críticos e de julgarmos uns aos outros, que possamos ser o puro amor de Cristo por nossos companheiros nessa jornada da vida. Então, esse é meu pequeno relato e meu pequeno aprendizado neste dia. Eu sou grata pelo meu Salvador e sou grata pela Sociedade de Socorro. O capítulo que nos foi designado foi o 7º capítulo, Religião Pura, zelar e ministrar por meio das professoras visitantes. E no início do capítulo diz que em 28 de julho de 1843, um ano depois da Sociedade de Socorro ter sido organizada, foi constituído um comitê de visitas para avaliar as necessidades das irmãs e assim também para coletar donativos que pudessem ajudar essas pessoas que estavam mais carenciadas. E este programa foi evoluindo e basicamente em 1860 o programa passou então a chamar-se Professoras Visitantes, como nós conhecemos durante tantos anos. Mas, como eu disse, houve várias evoluções e em 1916 passámos então a ter a designação de um tópico para ensinar o Evangelho nas visitas que seriam feitas às irmãs. Em 1923, a presidência da Sociedade de Socorro, a presidência geral, passou a designar uma mensagem que as pessoas visitantes deveriam levar ao lar de cada uma das irmãs. Em 1944, foi decidido parar com o pedido de donativos e as pessoas visitantes passaram então a concentrar-se mais em servir as irmãs e levar o espírito a cada um dos seus lares. Este programa voltou a evoluir em abril de 2018, quando o presidente Nelson anunciou que passaria a chamar-se Ministrar como Salvador e passámos a ser irmãs ministradoras. A irmã Elaine L. Jacken, a 12ª presidente-geral da Sociedade de Socorro, ensinou: as mãos falam coisas que as palavras não conseguem transmitir. Nem sempre podemos levar o fardo de uma irmã que está aflita, mas podemos erguê-la para que ela consiga suportá-lo bem. O presidente Henry B. Eyring disse que o único sistema que poderia prover auxílio e consolo em uma igreja tão grande e um mundo tão variado seria por meio do serviço individual às pessoas necessitas que estejam mais próximas.
O Senhor sabia que seria assim, e visto do início que teve a Sociedade de Socorro. Estamos cercados de pessoas que necessitam da nossa atenção, nosso incentivo, nosso apoio, nosso consolo e nossa bondade. Somos as vozes do Senhor aqui na terra, com o encargo de servir e edificar os seus filhos. Ele precisa de cada um de nós. Olá, sou Lacey Ralph de Peniche e eu gostei desta citação da Brigham Young. Tenhamos compaixão uns pelos outros e que os fortes cuidem internamente dos fracos até que se fortalecem. Aqueles que já devem guiar os cegos até que possam encontrar o caminho por si mesmos. Bom, eu sou a Ariane, sou membro da aula de Peniche e uma das coisas importantes que eu aprendi com o capítulo 8 foi a citação do presidente Gordon B. Hinckley, e ele disse que nós somos mulheres fortes e temos um espírito de liderança e nós somos muito boas em trabalhar ao lado do sacerdócio para que nós possamos fazer a obra crescer, né? Então isso me deixou com muita esperança e muito feliz, né? Por saber que os nossos líderes, né, reconhecem as nossos talentos e nossos dons, e eu quero muito aperfeiçoá-los mais para atender essa expectativa, né, do Pai Celestial. Olá, irmãs, eu sou Ivone do ramo de Peniche e eu gostei muito como inicia o presidente Gordon B. Hinckley sobre as mulheres. Ele disse: as mulheres da igreja são fortes e capazes. Existe nelas liderança, senso de direção e um certo espírito de independência. Também isso nos faz recapacitar e pensar que os homens não têm mais direito do que nós e não têm mais autoridade por ter o sacerdócio. Nós também somos partícipes e eu sou muito grata por isso. Eu sinto a bênção na minha vida por ter o sacerdócio no meu lar. Realmente eu sei que nós somos um papel bem importante no sacerdócio dos homens. Eu sou Maria Teresa, do ramo de Peniche, e vou-vos ler uma frase que eu gostei muito. Como as mulheres santas dos últimos dias recebem o dom do Espírito Santo, elas podem buscar dons espirituais e ser abençoadas por eles, tais como o dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. Irmãs, algumas pessoas tentarão persuadi-las, dizendo que por não serem ordenadas ao sacerdócio, vocês foram enganadas. Elas estão simplesmente erradas e não entendem o Evangelho de Jesus Cristo. As bênçãos do sacerdócio estão ao alcance de todo homem e mulher justos. Todos nós podemos receber o Espírito Santo, ter a relação pessoal e receber a nossa investidura no templo, de onde saímos armados de poder. Olá, meu nome é Sara e sou do ramo de Peniche. E sobre o capítulo 8 da Filhas em Meu Reino, eu gostei da parte que fala da irmã Smith, Amanda Smith, e sobre a história de que eles foram consertar, acho que era a carroça, e os membros foram atacados e ela acabou perdendo o marido e um filho, e o outro filho ficou muito ferido, e ela conta como ele, um filho e um marido, e como ela foi forte e reconstruir a ferida do filho dela, que havia sido ferido no abdômen. E ela disse que tinha reconstruído com a fé que eles tinham em Cristo e no Evangelho. E o Evangelho fez ela acreditar e continuar firme. E foi o que curou eles. E graças a isso, o testemunho dela e o filho dela foi fortalecido. Apesar das perdas, ela teve um fortalecimento e um crescimento muito grande dentro do Evangelho. Sempre que leio a Família e Proclamação ao Mundo, lembro-me do que é que Deus espera de mim como esposa e como mãe. Neste caso, agora que tenho um filho, sinto mais responsabilidade por ter uma pessoa no mundo que eu quero que trate bem os outros, seja um exemplo, mas acima de tudo transmita aquilo que é aprendido na igreja e que nós, como pais, lhe estamos a transmitir. Como mulher, sinto muito essa responsabilidade. E várias vezes, como disse no início, leio a Família e Proclamação ao Mundo para que eu possa ter um guia e para me relembrar daquilo que eu estou a fazer. Para ter como lembrete, bem, estou a fazer bem ou mal, tenho de voltar atrás e seguir-me e guiar-me pelo que Deus espera que eu faça. Olá, irmãs. Me chamo Teresa Dutra. Sou primeira conselheira aqui do ramo de Torres Vedras. E nós fomos designadas para o 10º capítulo do livro Filhas em Meu Reino, que se chama Viver de modo a estar à altura de seus privilégios. Vim aqui rapidinho compartilhar com vocês um sentimento, o qual eu tive lendo este capítulo. Viver de modo a estar à altura de seus privilégios.
Essa foi uma das frases com qual Joseph Smith admoestou as irmãs em uma das primeiras reuniões da Sociedade de Socorro. Mas o que quer dizer? Joseph Smith ensinou às irmãs sua nobre condição de filhas de Deus, ajudando-as a compreender que Deus as ama e que tem grandiosos propósitos para cumprir. Nós, mulheres, desempenhamos um papel essencial no plano de salvação, tão importante quanto desempenhado pelos homens que possuem o sacerdócio. Ele confiou a nós, mulheres, a sagrada responsabilidade de usar seus dons para ajudar e salvar seus filhos. As promessas do Senhor são garantidas se as irmãs seguirem um conselho dado pela primeira presidência da Sociedade de Socorro, que fala assim: em verdade te digo, todos os que recebem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Apega-te aos convênios que fizeste. Quando o profeta Joseph Smith disse às irmãs da Sociedade de Socorro que vivessem de modo a estar à altura de seus privilégios, ele acrescentou a exortação, a promessa, de que não se poderá impedir que os anjos lhe façam companhia. Se forem puras, nada poderá impedir seu progresso. Somos amadas filhas espirituais de Deus e nossa vida tem significado, propósito e direção. Como Irmandade Mundial, somos unidas em nossa devoção a Jesus Cristo, nosso Salvador e exemplo. Somos mulheres de fé, virtude, visão e caridade. E aumentemos o nosso testemunho por Jesus Cristo por meio da oração de histórias e histórias. Buscamos força espiritual seguindo os sussurros do Espírito Santo. Dedicamo-nos ao trabalho de fortalecer o casamento, o lar e a família. Consideramos nobre a maternidade e somos felizes por sermos mulheres. Deleitamo-nos no serviço ao próximo e nas boas obras. Amamos a vida e o aprendizado. Defendemos a verdade e a retidão. Apoiamos o sacerdócio como autoridade de Deus na terra. Regozijamo-nos com as bênçãos do templo. Compreendemos nosso destino divino e esforçamo-nos para alcançar a exaltação. O propósito da Sociedade de Socorro é aumentar a fé e a retidão pessoal e fortalecer o lar e a família, buscar e ajudar os necessitados. Com esse propósito foi criado para que todas as mulheres alcançassem as bênçãos da vida eterna. Através de conhecer o amor do Pai Celestial, de Jesus Cristo e a sua expiação. Nós trabalhamos juntas para ajudar umas às outras. E esse ano a Organização de Sociedade de Socorro completa 181 anos. Seja você jovem, idosa, casada ou solteira, com filhos ou sem filhos, pertence à Organização da Sociedade de Socorro. Anda a comemorar connosco.